Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer 5 segredos a respeito do mundo espiritual das trevas que ninguém te conta, mas você precisa saber. Hoje eu vim trazer para você 5 segredos a respeito dos demônios que você talvez ainda não saiba para que você alcance vitória nas suas guerras espirituais. O primeiro segredo, que é muito importante que você venha saber, é que o inimigo, as forças malignas, elas trabalham em oculto, em escondido. Ele trabalha no oculto. Ele tem força no oculto. Mas uma coisa que tira as forças dele é a luz, a verdade. E por isso, quando o inimigo está tentando fazer algo, quando ele está trabalhando de alguma forma na vida de uma pessoa, é muito importante que aquele demônio que está agindo ou aquele plano que está sendo executado no oculto seja revelado, seja denunciado por Deus. É necessário que venha à luz, que venha ao conhecimento do mundo natural aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Eu explico. O mundo espiritual das trevas, ele trabalha muito, mas muito com coisas em segredos, coisas ocultas, coisas que não podem ser reveladas, que não podem ser ditas à luz do dia, como é feito no meio evangélico. Por exemplo, se eu estou fazendo uma campanha de oração numa igreja evangélica, eu posso fazer um cartaz daquela campanha, eu posso colocar na internet, publicar o que eu estou fazendo, uma campanha para quebra de maldição, é isso que estamos fazendo. Eu posso trazer à luz, eu posso expor tudo aquilo que está acontecendo, que está sendo realizado naquele trabalho, né? Porque não deixa de ser um trabalho espiritual, porém da luz, né? Do bem, de Deus. Da mesma forma, se eu estiver fazendo, por exemplo, um propósito particular pela minha família, pelo ministério, qualquer trabalho espiritual que eu esteja fazendo para Jesus, eu tenho liberdade de dizer o que eu estou fazendo. Eu não preciso fazer as coisas na calada da noite, na escuridão, de forma que as pessoas não saibam. Agora, o inimigo não. O inimigo é diferente. Tudo o que ele faz é em oculto, é no escondido, é na calada da noite. É um segredo. Pode ver, pode reparar as pessoas que têm pacto com o diabo. Hoje em dia a gente sabe de muitos artistas que têm pacto com Satanás e eles até falam algumas coisas, mas eles não podem falar tudo. Eles não podem expor tudo, o que acontece lá dentro, o que foi o pacto. Não, eles não podem falar. Justamente porque o inimigo trabalha assim, com a mentira, com a falsidade, com aquilo que está escondido. E uma das maneiras que Deus faz para desfazer as obras dele, ou para enfraquecer a força do inimigo, é trazer a luz. Como se o inimigo ele estivesse no meio das trevas, sabe, tramando, fazendo, acontecendo. Jesus viesse com um farolete de luz e lançasse luz naquilo, nas obras que eles estão fazendo. Imediatamente aquilo perde a força, porque são exatamente obras das trevas. E quando a luz chega, as trevas têm que se dissipar. Perceba, a luz sempre corrompe as trevas, a luz sempre ganha das trevas. Você já acendeu uma luz no meio da escuridão? Ela vai sobressair as trevas. A luz vai mostrar o seu poder e vai esclarecer o que está em oculto nas trevas. Olha o que está escrito lá em João capítulo 1, verso 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. E a estratégia do Senhor, biblicamente falando, é lançar luz sobre as trevas para denunciar os planos do inimigo, os projetos, as suas ações e assim enfraquecer as suas forças. É por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que essa palavra fala a respeito de Jesus, né? Jesus é a verdade. Quando você conhece Jesus, você é liberto de todas as mentiras, todos os enganos, mas essa palavra também pode ser usada em momentos específicos de guerra espiritual. Às vezes o inimigo, ele está agindo na sua vida de uma forma sutil, oculta, e você não percebe, você não sabe, você não tem o conhecimento de que é ele que está fazendo aquilo. Então Deus vem e traz essa verdade à tona. Ele te faz conhecer a verdade do mundo espiritual. Por exemplo, ele te revela que aquilo que você está passando dentro do seu casamento, dentro da sua vida financeira, é uma obra de feitiçaria que fizeram contra você, é uma pombagira, é um tranca-rua, é algum demônio que está agindo ali para que haja divórcio, para que haja falência, enfim. Essa verdade vem à tona, você conhece essa verdade e através disso você vai ser liberto dessa ação maligna, você tem mais possibilidade de lutar contra o seu inimigo. Como que a gente fica sabendo dessas estratégias, né? Dessas ações malignas? Como que isso é revelado a nós? Simples, mas ao mesmo tempo complicado, tendo uma vida de oração.
principalmente a oração de madrugada. Por que eu digo a oração de madrugada? Porque a oração de madrugada, ela está sendo feita no horário da revelação. E no caso, você precisa de uma revelação. Biblicamente, Deus revela o homem pela madrugada. Você pode falar com Deus em qualquer horário do dia, da noite, o Senhor vai te ouvir. Agora, você não pode escolher o horário que Deus vai falar com você. E em diversos textos da Bíblia, em diversos momentos, a gente entende que o horário da revelação de Deus para nós é durante a madrugada, principalmente na quarta vigília da noite, que é das 3 da manhã às 6 da manhã. Esse é o horário da revelação, é o turno da revelação. Eu não vou poder me aprofundar aqui nesse assunto, porque não é o tema do vídeo, mas tenho outros vídeos aqui no canal falando a respeito desses horários, né, turnos de oração. É só você procurar aqui e maratonar os vídeos que você vai encontrar. E por que eu disse que é simples, mas ao mesmo tempo complicado? Porque, infelizmente, as pessoas não estão dispostas a investir nas suas vidas de oração. Por isso que a maior luta do inimigo contra o ser humano é fazer com que ele pare de orar. É fazer você sair, fracassar na sua vida de oração. Porque ele sabe que lá, no seu momento de oração, é que Deus vai te revelar as obras que ele está fazendo em oculto. E que isso vai fazer com que você se posicione e que essas obras percam força contra você. Você que não sabe orar, que não tem tido sucesso em manter uma vida de oração, eu fiz um discipulado muito completo, um programa muito pesado, com mais de 30 aulas específicas para transformar a sua vida de uma vez por todas. Lá eu não só te ensino a orar, como também te ensino a jejuar como convém, leitura e interpretação da palavra, aulas específicas a respeito da sua vida matrimonial, financeira, ministerial e muito mais. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações e também fixado nos primeiros comentários para você fazer parte da jornada de transformação. Não perca essa oportunidade de transformar a sua vida espiritual e, consequentemente, todas as áreas da sua vida. Agora, voltando ao assunto do vídeo, a segunda verdade sobre o mundo espiritual das trevas que você precisa entender é que crentes são suscetíveis a ataques espirituais malignos. Muitos de nós, quando vamos para a igreja, quando aceitamos a Jesus, a gente começa a conviver com uma palavra pregada, né, na maioria das denominações, e a gente começa a acreditar que nós estamos acima do bem e do mal, nós estamos acima do diabo e que nada vai nos tocar de forma alguma e que todas as maldições foram lançadas na cruz do Calvário e que a gente não vai sofrer nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de ataque do nosso inimigo. Mas a grande verdade é que existem discordâncias grandes entre teólogos a respeito disso. E o que eu aprendi, que eu quero trazer para você, é algo muito simples. De fato, Jesus venceu o diabo na cruz, de fato, ele levou todas as nossas maldições, de fato, ele nos protege do mal, mas existe uma coisa chamada legalidade, que é quando alguém abre uma brecha através de pecados ou até mesmo pequenas falhas, fazendo com que o inimigo tenha liberdade de tocar naquele que está caminhando com Cristo, né? Que está tentando caminhar com Deus, mas por causa da humanidade acaba abrindo brechas e abrindo legalidades. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: qual de nós que vive uma vida perfeita sem abrir brecha nenhuma para o inimigo trabalhar? Nenhum de nós. Em algum momento da nossa vida, a gente vai abrir uma brecha. Perceba, as brechas são brechas, o nome já diz. Não são portas, são pequenas lacunas. Então, muitas vezes, você não vai abrir a porta para o inimigo entrar na sua casa, mas você vai abrir brechas. Eu vou dar um exemplo muito comum, a raiva. Você sabe que a raiva e o ódio, o rancor, a mágoa, esses sentimentos ruins que a gente tem por diversas pessoas ao nosso redor são brechas para que o inimigo venha trabalhar. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal muito antigo onde eu conto uma experiência que eu quase caí endemoniada lá no começo da minha conversão por simplesmente sentir ódio de uma pessoa. A pessoa me feriu, me fez algo injusto. De fato, eu tinha razão por ter ficado triste com aquela pessoa, mas o diabo, ele não brinca com isso. O mundo espiritual é muito sério. E naquele momento que veio aquele ódio, veio aquela raiva daquela pessoa, imediatamente comecei a sentir como se fosse o começo de uma possessão demoníaca. As minhas mãos começaram a formigar, eu comecei a entortar as minhas mãos e eu tive a completa consciência de que eu estava entrando, começando uma manifestação demoníaca mesmo sendo crente. Que loucura! Talvez se eu fosse uma pessoa que não conhece esse lado, né, que despreza esse lado, que não conhece as ações malignas na vida do homem, talvez eu não tivesse nem percebido isso e não tivesse condições de sair daquela situação.
Porque imediatamente eu comecei a perdoar aquela pessoa. Eu vi que o inimigo estava tomando conta da minha vida e eu comecei a liberar perdão. Eu comecei a falar, eu perdoo em nome de Jesus, eu libero perdão, eu libero perdão. Eu mesma comecei a clamar pela misericórdia de Deus e acabei, graças a Deus, não passando por uma possessão demoníaca, mas eu acredito que isso aconteceu porque eu já tinha, trabalhado como obreira numa casa de recuperação, eu já tinha experiência onde eu trabalhava com libertação, expulsava demônios todo dia. Então eu conhecia muito, manejava muito esse tipo de coisa. Agora, se eu fosse qualquer crente que não entende do mundo espiritual das trevas, eu não tinha tido essa consciência na hora, esse entendimento de que aquilo era uma possessão demoníaca e que essa possessão estava acontecendo por causa daquela brecha, daquele sentimento de raiva, de ódio. Então, graças a Deus, essa minha consciência de tudo isso, eu pude imediatamente fechar aquela brecha, perdoar aquela pessoa, liberar perdão e pedir misericórdia a Deus, que foi o que me ajudou naquele momento. Então entenda, você não precisa cometer um pecado muito grave, um pecado moral, algo terrível para que o inimigo venha entrar na sua casa, na sua vida e agir contra você. Basta uma brechinha. Então é por isso que é importante a oração diária, porque a oração diária, feita como convém, da forma correta, como eu sempre ensino vocês, a oração do tabernáculo, que é uma oração que eu sou adepta, quando você faz essa oração diária, diariamente você vai fechando as brechas, em arrependimento de tudo aquilo que pode dar liberdade ao inimigo trabalhar na sua vida. Inclusive, fiquem atentos, porque na segunda quinzena de dezembro eu vou lançar mais um produto que é um aulão bem completo a respeito da oração do tabernáculo, só para te ensinar a oração do tabernáculo, altar por altar do tabernáculo de Moisés, o que significa e como orar assim. É extremamente importante, a gente passar por todos os altares, principalmente pelo altar do holocausto e depois a pia de bronze, onde você vai fechar por completo as brechas que a gente abre todo dia através do arrependimento, da liberação do perdão a quem a gente precisa perdoar. E justamente por abrir essas brechas todos os dias, a gente precisa fazer essa oração todos os dias. Ah, mas isso dá muito trabalho. Acredite no que eu vou te falar. Dá mais trabalho você tirar o Satanás de dentro da sua casa depois que ele entrou do que vigiar e orar para ele não entrar. Pode acreditar em mim. Quando ele entra, dá muito mais trabalho. Você vai ter que guerrear forte, você vai ter que entrar em jejum, oração de madrugada, campanha. É uma porção de coisa que você precisa fazer para desfazer aquilo que ele começou dentro da sua casa. Se nós soubéssemos a angústia que é lutar por libertação, a gente não dava brecha para o inimigo entrar de forma alguma. Terceira verdade a respeito do mundo espiritual das trevas, que talvez você não saiba, é que o diabo, ele é muito paciente. Ele não está com pressa de chegar no objetivo dele. Quem tem pressa, ansiedade, somos nós, os seres humanos. O inimigo não. Pensa num ser que, primeiro, ele está na eternidade. Ele sabe da eternidade, ele tem consciência da eternidade, então ele não tem pressa nenhuma para agir, para alcançar os seus objetivos. Ele não é de eternidade a eternidade como Deus. Não, o diabo ele foi criado por Deus. Mas a partir do momento em que ele foi criado não no mundo natural, e sim no mundo espiritual. Então ele tem essa consciência da eternidade. E isso também faz com que ele seja um ser velho. A gente nunca pode subestimar um ser que está atuando há muitos milhares de anos. Você já parou para pensar que o mesmo demônio que age na sua vida hoje é aquele demônio que agia lá na vida de Daniel? O mesmo demônio que tenta você hoje é o mesmo demônio que tentou Jesus no deserto? Olha que loucura! Quanta coisa esse ser já não aprendeu, já não viveu, já não vivenciou durante todos esses anos. Então ele acaba criando uma sapiência, uma sabedoria que ele utiliza para o mal, é claro, mas que existe. E ele não tem pressa nenhuma. Ele vai costurando devagar, sutilmente, uma coxa de retalhos na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Fique atento, não ignore os pequenos ataques do inimigo. Eu vou dar um exemplo bem prático para você. O diabo, se ele quer destruir, por exemplo, o seu casamento, ele nunca vai diretamente para destruir. Ele não vai lançar um adultério para que essa pessoa venha se divorciar. Não. Porque ele sabe que para o adultério existe o perdão. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar entrar na vida do casal para que essa esposa não seja uma boa esposa, não agrade o esposo em tudo, para que o esposo cause tristeza na vida da esposa. Para quê? Para que seja um casamento ruim, um dia a dia difícil, para que vocês não se conversem, não tenham intimidade, não tenham conexão, não tenha diálogo. Ele vai fazer uma coxa de retalhos para que o seu casamento seja, na verdade, algo frágil. Para que quando ele vier com a atacada final, a esposa pense,
Pra que eu vou perdoar esse marido? Se ele é um homem ruim, se ele grita comigo, se trata mal, pra que eu vou voltar pra dentro desse relacionamento terrível que a gente tinha antes? Eu vou aproveitar esse adultério pra me separar desse cônjuge. Veja que interessante, ele vai dando motivos durante toda a sua vida conjugal para que você lá na frente não tenha perdão, não tenha conexão, não tenha reconciliação. Você tá olhando para cá, para o problema, mas o diabo não, ele estava olhando para vocês há muito tempo e trabalhando nos detalhes. Ele é paciente, ele é cauteloso e ele vai agindo nos detalhes para que lá na frente, no final, a vontade dele prevaleça sobre a sua vida. Então, fique atento a isso, a pequenos ataques diários que você recebe. Combata-os, procure vencer o inimigo nesses detalhes, para que você não tenha que lutar contra ele nas grandes guerras que ele está preparando para você lá na frente. Quarto segredo que você precisa saber, já foi falado aqui um pouco sobre isso, o inimigo não respeita a carteirinha de crente. O inimigo não tá nem aí se você é crente, se você vai todo dia para a igreja, se você faz parte do ministério, se você é um pastor, se você é uma regente. Ele não tá nem aí para as coisas que você faz para Deus. O diabo só respeita quem você é em Deus. É por isso que certa feita os filhos de um sacerdote estavam expulsando demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. E a Bíblia diz que os demônios responderam para ele: nós conhecemos Jesus e conhecemos a Paulo, mas você, a gente não sabe quem é. E a história conta que eles levaram uma surra do diabo, tiveram que fugir pelados, passando vergonha, porque o mundo espiritual não respeitou a autoridade deles. Ainda que eles fossem filhos de sacerdote, ainda que eles estivessem usando o nome de Jesus. Eu já ouvi muita gente falar que para expulsar um demônio, para enfrentar o mundo espiritual das trevas, você só precisa do nome de Jesus. Mas veja que esse texto que fica lá em Atos 19:15, ele nos mostra que para utilizar o nome de Jesus, você precisa ser conhecido por Jesus. Você precisa ter alguns atributos para que você tenha liberdade de usar o nome de Jesus. Que atributo é esse? Você precisa ser servo de Jesus. Você precisa obedecer a palavra de Jesus. Você precisa ter compromisso, intimidade, convivência com Jesus. Eu não preciso falar de novo nessa altura do vídeo o que fazer para ter convivência com Jesus. Somente através da oração que Jesus governa a vida do crente. E o quinto e último segredo que você precisa saber a respeito do mundo das trevas é algo muito básico, mas que muita gente que serve a Deus precisa entender. O diabo é real. Nada do que eu te falei nesse vídeo importa para você se você não acreditar que verdadeiramente existe uma nuvem de demônios ao seu derredor, buscando a quem possa tragar, buscando uma brecha para destruir a sua vida. De fato, ele quer estabelecer na sua vida a vontade dele, que é matar, roubar e destruir. Deixa eu falar algo muito importante que eu ouvi de um pastor, algo que realmente impactou a minha vida. O seu nome, o meu nome, o nosso nome não está escrito na Bíblia. Mas nós somos reais, né? O nome de Satanás está. Ele está na Bíblia. Nós não estamos, mas ele está. Então eu não sei qual é a dificuldade que alguns crentes têm de entender a guerra e entender que realmente, de fato, nós estamos peregrinando por essa vida como ovelhas num matadouro. O diabo e os seus anjos são aqueles que querem nos destruir, que querem nos levar para o inferno aonde eles estão condenados a irem. Eu não sei como que ainda existem pessoas que servem a Deus e querem se colocar alheias a essa verdade, por medo, às vezes por preguiça de guerrear, eu não sei, mas existem pessoas que, achando que, ignorando o mundo espiritual das trevas, elas estarão protegidas contra ele. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de ti. Jesus, durante toda a sua passagem na terra, expulsou demônios o tempo todo, denunciou as obras do inimigo e disse que ele veio justamente para isso, para desfazer as obras do inimigo. Então qualquer crente, desde o mais pequeno, mais simples que seja, não tem o direito de viver uma vida ignorando o mundo espiritual das trevas. Portanto, fique atento, porque o diabo e os seus anjos são tão reais quanto eu e você. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Clica no link aqui embaixo para participar do meu discipulado e ter a sua vida espiritual definitivamente transformada agora em 2025. Não se esqueça de se inscrever no canal, clica no sininho aqui embaixo das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Deixa também aqui o seu comentário, por favor, deixa aqui embaixo as suas dúvidas para que você possa direcionar os próximos vídeos. E segue também nas redes sociais, Instagram Kelly Salles Oficial, porque eu apareço todos os dias nos stories, respondo todo mundo pelo direct e coloco muito conteúdo espiritual por lá também.
Deus abençoe a sua vida, fique firme, em nome de Jesus. Tchau!